Se você está procurando um setup que vai te ajudar nas operações no day trade, que tem também informações de fluxo na tela, fica até o final desse vídeo. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Meu nome é Dan Ferrer e hoje a gente vai falar de um setup lindo, gente, um setup matador que vai te dar muitos pontos no day trade, com informações de fluxo na tela ali, tudo centralizado num único setup. Então, bora lá, mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro com essa estratégia, porque essa estratégia não é mais uma que estão aí te passando, é a estratégia. Então, bora lá pro vídeo, pra lousa e vamos aprender isso daí, gente. Pessoal, então vamos direto ao assunto aqui, vamos direto a essa estratégia. Essa estratégia eu desenvolvi essa estratégia pensando na grande dúvida que eu vejo dos operadores aí em geral, dos traders que estão vindo para esse mercado e até às vezes alguns traders já experientes, é a seguinte questão: onde eu entro na operação e que momento eu entro nessa operação, onde eu coloco meu stop, onde eu saio, ou seja, onde que eu posso colocar meus possíveis alvos da operação e como interpretar o fluxo para mim conseguir surfar o movimento da melhor forma possível. A questão do fluxo é uma questão muito realmente difícil para alguns traders. Ter que olhar a tela, os candles e ainda ter que interpretar o fluxo, aqueles números correndo depressa. Então, muito trader tem essa dúvida, essa questão. Aquilo lá realmente é um pouco difícil. Para quem tem menos tempo de tela, interpretar o fluxo não é uma tarefa fácil. Então eu criei esse setup aqui, que eu dei o nome dele de pilhagem. Dan, pilhagem? Mas por que pilhagem? Porque ele pilha o mercado? É, também, mas é porque é um anagrama dos indicadores que eu uso aqui. Então vamos lá para os indicadores. Vou mostrar para vocês aqui a melhor forma que vocês vão fazer seus trades fácil no mercado. Então vamos lá. Primeiro, os indicadores que a gente vai colocar. O que eu já coloquei alguns para a gente ganhar tempo são os pontos pivô. Tá? Por que os pontos pivô? Porque os pontos pivô são os pontos de decisão do mercado, onde os big players têm atuado. Eu tenho visto isso no fluxo. Muito tempo olhando tela, olhando o fluxo, eu vejo que o fluxo tem enorme absorção ou agressão nesses pontos. São nesses pontos que os big players atuam. Então a gente tem que olhar esses pontos, não tem como escapar disso. Então vamos lá, vocês vão colocar o ponto pivô, o indicador pivô duas vezes no gráfico. Um deles você vai colocar abertura mais máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 4 e 4 linhas. E dá uma engrossada aqui nas linhas, coloca uma espessura um pouco maior para ficar mais visível no gráfico. Aqui na minha tela aqui agora eu vou deixar para desenhar todos os dias para trás, para ficar didático, para a gente estudar lá para trás o que está acontecendo. Mas quando vocês forem operar, podem tirar isso aqui para não ficar tão poluído o gráfico. Mas no caso aqui eu vou deixar. Então esse aqui, os parâmetros, é o dividido por 4, abertura mais máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 4. E eu vou aplicar, dar OK. E o outro aqui, que a gente colocou 2, né? Eu vou colocar do jeito que ele já vem, é máximo mais mínimo mais fechamento dividido por 3 e vou colocar 4 linhas também. Aparece, eu vou dar uma engrossada na espessura das linhas para ficar mais visível. Vou aplicar e dar OK. Então esse é o primeiro indicador. Ele já plota aqui os pontos pivô dos dias, que são essas duas linhas amarelas, e os níveis de suporte e resistência. Os 4 níveis ele vai plotar aqui. Tá? Outro indicador que a gente vai colocar, o High Low Activator, que é esse indicador aqui que nos vai facilitar onde colocar o nosso stop quando sair ou entrar numa operação. Fica bem visível com o fluxo aqui. A gente vai colocar o High Low Activator em 8 períodos. Tá? O 8 tem que ser 8 aqui, aplicar. Outros indicadores que a gente vai colocar. Tem também o indicador aqui, que são essas duas médias móveis ponderadas por volume, que eu vou falar aqui quais são. Uma delas é a VWMA,
que é uma média móvel onde ela usa no cálculo para ponderar, para suavizar um pouco ela, as informações de volume por cada candle. Então é muito importante essa média móvel, porque ela não só lê a informação do preço para trás, mas como o volume também de cada candle. O tamanho do candle importa para que essa média seja suavizada no tempo. Então a gente vai colocar ela aqui em 8 períodos, aplicar. A outra média que a gente vai ter na tela também é essa daqui, a Tilson T3 Moving Average, que é também uma média móvel que tem no cálculo dela uma suavização por volume, tá? E a gente vai colocar 8 períodos também, aplicar, ok. A gente já percebe que já está montando aqui o nosso setup, né? Vamos lá, outro indicador, esse Wave, que esse Wave é um indicador que a pessoa que criou ele, se eu não me recordo agora, é um Adam Weiss. Ele criou esse indicador após fazer um estudo da teoria de Wyckoff. Tá? A teoria de Wyckoff é aquela teoria que basicamente é a teoria de Dow, que ela fala do volume no tempo das pernadas do movimento. Então, ela usa uma informação de saldo acumulado de agressão para determinar a pernada de alta e a pernada de baixa. Ela vai contabilizar o saldo de fluxo de agressão. Olha isso, gente, que interessante. Esse indicador aqui, ele é fundamental para essa estratégia. Como vocês podem ver, todos os indicadores de fluxo. Então eu coloco ele aqui, já está mostrando para mim a cara do sistema. O que eu vou fazer aqui também, moçada, para ficar joia, para ficar bem legal? Eu vou colocar nas médias móveis aqui um esquema de coloração que já é nativo do Profit. Tá? Na Tilson T8 eu vou colocar a 2MV padrão. Então eu vou aqui inserir regra de coloração 2MV padrão. Já está aqui para mim, na Tilson. Na VWMA eu vou colocar a regra de coloração 2MV Scalp. Eu já vou explicar o porquê, gente. Porque que tem essas regras de coloração aqui que vai fazer todo sentido. Então eu vou colocar 2MV Scalp para ela pintar aqui as médias com essas colorações que eu já vou falar o porquê. Agora, nos candles, eu vou colocar uma regra de coloração também para facilitar visualmente a nossa vida. Essa regra de coloração não tem no Profit, então a gente vai criar ela aqui. Olha como é fácil, gente, criar uma regra de coloração. Então vamos lá. Aplicar, eu vou criar aqui, eu vou clicar em cima do candle, tá? Criar regra de coloração. Então a gente vai criar uma regra de coloração. O que eu quero que essa regra faça? O que eu quero que ela faça? Eu quero que o fechamento do candle, se for maior, aí a gente vai clicar aqui e escolher um indicador. Se ele for maior que o indicador High Low Activator, então vamos lá, vamos escolher o High Low Activator aqui. Eu quero que esse candle seja verde, na mesma cor do indicador, porque vai facilitar visualmente a nossa vida para melhor momento de entrada. Nas configurações ele vem 3, eu vou por 8 aqui, que é o indicador 8, o valor 8. Então eu vou por OK. Então se essa condição acontecer, eu quero que o candle seja pintado de verde. Mais uma nova condição. Não, minto. Essa condição a gente tira. A gente vem aqui e inserir a regra. A gente colocou ela aqui embaixo. Próxima condição que eu quero. Se fechamento for menor que o High Low Activator 8, tá? Eu quero que seja vermelho o candle. Então eu venho aqui inserir a regra, ponho criar, o nome vocês vão dar aí High Low ou High Low Activator, o nome que vocês queiram colocar, tá? Regra ativada com sucesso, feita com sucesso. Olha aqui, gente, como já vai ficando claro para nós o que é que a gente quer enxergar. Tá? Vamos colocar mais um indicador, seria o último indicador aqui que a gente vai colocar nessa estratégia. Eu não coloquei ele aqui agora, eu vou inserir com vocês, que é o detector de topos e fundos. Tá? O detector de topos e fundos.
Vamos colocar aqui, ó, detector de topos e fundos. É muito importante, tá? Esse indicador aqui na tela também. Inserir. Vai dar um OK. Pronto, já está montando aqui o nosso setup. Propriedades de detector de pontos e fundos. Eu vou colocar 5, que é o mesmo período que o Wave. Tem que ser o mesmo período que ele. Opções de desenho. Desenhar linhas e desenhar rótulos. Para colocar ali para nós um T para topo e um F para fundo. Ele já coloca aqui para nós um possível candidato a topo e fundo do movimento. Olha que interessante. Então já a estratégia está ficando já montada para nós visualmente. O que é que eu quero que vocês vejam. Agora, a última coisa que vocês têm que basear quando for operar mini índice, eu não quero um gráfico temporal. Eu quero tirar do gráfico temporal. Então, como que eu vou fazer? Eu vou criar um gráfico Renko. Tá? Por que o Renko, Dan? Porque o Renko, por ele ser atemporal e ser por níveis de rompimento de preço, ele vai colocar os indicadores na melhor visualização possível, porque o indicador vai enxergar somente preço também, somente preço, níveis de preço com volume. É isso que a gente quer. Eu quero tirar o tempo dessa condição. Eu quero colocar só níveis de preço. Então, no mini índice, vocês vão usar o 25R. Tá? 25R. Não se esqueça, eu quero usar o 25R. Então, você vai colocar 25 ticks Renko. Você vai escolher, ele vai plotar aqui. No seu, provavelmente vai ficar diferente do meu, porque eu coloco o Renko tipo Candlestick. É fundamental que a gente coloque o Renko tipo Candlestick. Você vai clicar em cima do Renko, apertar com o botão direito do mouse, tipo Candlestick. Por quê? Porque ele vai dar as máximas e as mínimas do movimento do Renko. Ele vai nos dar aqui essa sombra em cada mínima que ele fizer ou cada máxima que o candle fizer. Então é importante a gente saber qual foi a mínima do movimento e a máxima do movimento para a gente entrar nessa operação. Gente, tá feito o setup, é isso. Agora vamos lá para a operação. O que vocês vão ter que olhar aqui nesse setup? Para quem já está aí pegando, já mais ou menos visualmente já entendeu aqui o que é a lógica desse sistema operacional. Tá? Aqui criou essas duas linhas aqui, porque hoje que eu estou gravando esse vídeo, o mercado abriu com gap, então deu uma zoada ali no indicador, mas nisso não importa. Todo dia que o gráfico tiver esse gap, você vai perceber que não tem influência nenhuma aqui no preço, na indicação final do indicador. Tá? Depois ele vai se corrigir quando o mercado começar a andar. Então, qual que é a lógica aqui, gente? Eu vou buscar operações no mercado somente quando ele tiver numa linha de ponto pivô. Ou seja, quando ele estiver nessa linha amarela ou nesses níveis aqui, ó. Eu não vou ficar procurando operação quando ele estiver aqui no meio. Não tenho por que eu buscar operação quando ele estiver aqui no meio. Tá? Se você não está pegando a operação aqui no meio, espere ele chegar num ponto de nível de ponto pivô, um suporte ou uma resistência. Então eu quero fazer operações nesses pontos somente. Tá? Então o que eu vou ver aqui, moçada? Vamos aqui para esse exemplo do mini índice. Vamos pegar uma possível entrada aqui hoje na abertura. Vamos ver. Aqui ele estava próximo desse ponto pivô. O que eu ia fazer? Eu ia entrar na operação? Não. O que eu ia perceber? Que o indicador detector de topos e fundos me mostrou aqui um possível topo. Tá? O mercado veio para baixo das duas médias móveis e para baixo do High-Low Activator, sendo ativado um High-Low Activator em cima, vermelho. E o candle fica pintado de vermelho, porque ele está abaixo do High-Low Activator, abaixo de um ponto de resistência aqui. Então, aqui eu já vou olhar para os esquemas de coloração. Se ficarem os dois vermelhos, o trade é excelente. Excelente, é uma entrada top, show de bola, se as duas cores ficarem vermelhas. No caso aqui, somente um indicador do esquema de coloração ficou vermelho. Quer dizer,
é um trade que dá para fazer, mas cautela, cuidado, fica de olho, porque não são as duas colorações que estão vermelhas. Então eu entraria vendido aqui, tá? Onde que seria meu stop? Sempre acima do High Low Activator aqui, ó. Se é uma operação de venda, eu vou colocar acima do High Low Activator. Onde que é o meu alvo, moçada? No próximo nível de ponto pivô, aqui embaixo. Então eu vou entrar vendido aqui para pegar alvo aqui. Dan, posso ir mais? Não, o alvo é no próximo ponto. Se o trade passar direto, você vai fazendo stop, trailing stop, candle a candle, para você pegar o máximo de lucro possível. Ou quando sair da operação, se você quiser que o trade evolua, falar, não vou sair nesse próximo ponto pivô, vou tentar deixar evoluir. Quando o trade mudar de cor, quando o esquema de coloração mudar de cor aqui, ele passar a ser verde, acima das linhas, você vai encerrar essa operação. Então, gente, vamos pegar aqui quantos pontos essa venda, por exemplo, teria nos dado aqui, ó. Ela nos deu, opa, não é essa ferramenta aqui, Dan, tá ficando doido. É essa, vamos lá. Quantos pontos essa operação nos teria dado? 680 pontos por um stop de 320, 360, ou seja, um trade 2 para 1. Vejam isso também, gente. Se você fizer a medição, você já tem os seus alvos na tela. Essa é a vantagem dos pontos pivô. Ele já te mostra um possível caminho que o mercado vai andar. Então, eu já tenho aqui na tela meus possíveis alvos. Eu vou medir quanto seria o mercado chegar até ali. Vou ver, opa, 700 pontos. E quanto que é meu stop? 300, 400. Se for um trade 2 para 1, legal, entra na operação, porque o stop está uma operação 2 para 1 no mínimo, uma operação legal. As duas linhas não estavam vermelhas, então vai com cuidado. Está mostrando que possivelmente não pode ter uma operação legal. Outra coisa que vocês têm que olhar quando for entrar nessa operação, esse indicador aqui, o Wave, ele tem que obrigatoriamente estar nessa condição aqui, vermelho, com fluxo vendedor. Você não vai entrar nessa operação se esse indicador Wave tiver aqui, ó, no verde. Se for da condição, se ele tivesse nessa condição verde, eu não entraria nessa operação, se caso fosse venda aqui. Como ele está aqui dando uma condição de venda abaixo dessas médias, abaixo do ponto pivô, e o Wave está vermelho, ok, entro na operação, está me autorizando com o alvo ali. Gente, só isso, tranquilo essa operação. Vamos ver aqui quando ele nos mostrou uma operação de compra. Aqui o indicador detector de topos e fundos nos mostrou um possível fundo aqui. O indicador aqui ainda estava vermelho, mas aqui começou a ficar verde. Ó. Aqui começou a ficar verde, ele veio para cima. Opa, mas nenhuma das linhas está verde, gente. Ó, nenhuma das linhas está verde nesse ponto. Então eu não entraria nessa operação. Não tem nenhuma linha verde aqui. Então eu não entraria nessa operação, porque aqui é um volume que já está mais xoxo, um volume que já está terminando. Então eu não entraria nessa operação. É uma operação que não me importa, porque ela não vai evoluir tanto, porque as médias não estão verdes. Então eu desprezo essa operação, não vou entrar nela. Quando o mercado tiver essa condição aqui, linhas que não estão na cor do movimento, ou seja, verde ou vermelho, eu não vou entrar na operação. Quando ela estiver amarela, quando ela estiver branca, eu não vou entrar na operação. Se tiver só uma linha, eu vou ver se compensa medindo os alvos de um ponto pivô a outro aqui. Se compensar, eu posso arriscar esse trade, tá? Qual que seria o momento ideal de ter entrado nessa compra? Aqui, ó, quando o Wave está me dando condição de fluxo comprador. A gente está num ponto de pivô aqui, essa resistência. Ele veio para cima das médias, as duas dessa vez ficaram verdes. Opa, legal, as duas ficaram verdes. Alvo, próximo ponto pivô. Olha aqui, gente, que maravilha. Ele foi buscar o próximo alvo. Então vamos medir aqui quanto isso significaria em pontos para nós. 656 e o stop 250 pontos. Gente, mamão com açúcar. Então é essa condição que você vai usar no mini índice. Vamos pegar uma operação de venda aqui. Se você
olhar para trás aqui, você vai perceber claramente que quando ele pega um movimento lindo igual esse aqui, ó, olha as condições todas ativadas aqui. 2 linhas das médias móveis verde, num ponto pivô, que é o amarelo, caracterização que já nos mostrou um fundo aqui no detector de topos e fundos e o X-Wave verde. Olha que linda essa operação, ele buscou todos os níveis. Ah, Dan, como é que eu sei que esse movimento é legal? Você vai olhar, gente, olha aqui, os indicadores, eles estão, o mercado está voltando neles aqui, em nenhum momento o high-low foi reativado para venda, então eu seguraria essa operação até o momento que ele for fazer isso que ele fez aqui, ó. Quando ele fez esse movimento, é o final do final da minha operação. E ele buscou até esse alvo. Se eu quisesse ter saído até aqui para pegar um máximo de pontos, eu teria saído. Olha aqui, gente, olha essa operação, que linda. Ele pegou aqui nesse dia 1.800 pontos de um fluxo contínuo comprador. Então, gente, mini índice é isso e o mini dólar também vamos usar essa mesma configuração. Contudo, no mini dólar a gente vai usar 10 rencos. Ele está bem otimizado para o 10 rencos. Então, usa o 10 rencos no dólar. É a mesma forma que você vai fazer trade. São os mesmos aspectos. Abaixo do High-Low Activator, com 2 linhas vermelhas e num ponto de pivô, de suporte ou resistência, ou o próprio pivô, e o X-Wave vermelho aqui nos ativaria uma venda no dólar com stop aqui em cima. Olha aqui quantos pontos que teria nos dado essa venda. 18. Em nenhum momento ele encerrou porque não deu a ativação do high-low contrário. Ele chegou a dar até 40 pontos, moçada, ó. Melzinho na chupeta. Melhor que isso aqui eu não sei, eu não entendo o que tem melhor que isso no mercado. Então, moçada, era essa estratégia que eu queria passar para vocês. Fica de olho que essa estratégia é lucrativa, muito lucrativa e vai te dar os pontos sem muito calor. Sem muito calor você vai conseguir operar de forma totalmente lucrativa no mercado, olhando por que interessa, que realmente é fluxo, indicadores de fluxo, tá certo? Então, deixa seu like no vídeo, porque eu tenho certeza que essa estratégia te ajudou, vai te ajudar muito. Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixa nos comentários aí se você está ganhando dinheiro com essa estratégia. Eu tenho certeza que você vai ganhar dinheiro e até a próxima. Fui!